Nosso próximo vídeo é falar sobre a justificativa dessa ideia de projeto de pesquisa e os nossos referenciais teóricos, o que a gente já sabe e o que a gente pretende pesquisar. Então, a justificativa é para falar por que esse tema é importante, tá? E o marco teórico para falar, olha, eu conheço um pouquinho, eu já tenho lido um pouquinho sobre isso, mas eu pretendo me aprofundar mais. É se comprometer com o processo de pesquisa, tá? Então, a gente tem essas partes completamente distintas num projeto de pesquisa, tá? Lembrando-se que tudo isso é redação, é escrita, é parágrafo, letra maiúscula, citação. Considerando citação e referências, no nosso projeto é aqui que elas entram, tá? Então, é a hora que você vai explicar o porquê. Talvez você precisa falar assim, olha, segundo não sei quem, os casos de feminicídio têm aumentado não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Então, a gente vai trazer citações para esse ambiente. Então, a justificativa nada mais é do que convencer o outro que o seu projeto é legal. Você vai justificar por que aquilo é tão importante dentro do teu contexto de formação. Porque, gente, quem vai ter o trabalho da pesquisa são vocês. Então, 91% transpiração. Então, você tem que falar, olha, eu estou disposto a pesquisar. Olha, além de estar disposto, esse tema é muito importante dentro da área que eu estou me formando, dentro do que eu quero conhecer, dentro do que eu quero fazer da minha vida, tá? Então, quando você for escrever a justificativa, e aqui eu peço licença para ler esses 3 parágrafos mesmo, agora eu não gosto muito de fazer isso, mas é fundamental numa justificativa você colocar na posição de alguém alheio à sua pesquisa, tá? Porque quem vai analisar o seu projeto de pesquisa é alguém que não tem, você vai convencer que é importante investir em você, tá? Realize conexões do seu tema a outras pesquisas que já existiu. São dados constantemente apresentados no Jornal Nacional, no Roda Viva. Olha, 50 mil livros foram publicados nos últimos dias sobre feminicídio. Justifica por que aquele tema é tão importante para demonstrar por que ele foi escolhido por você. Se a pesquisa ser desenvolvida é relacionada à sua experiência pessoal, de repente você vive no dia a dia, você fala, poxa, queria estudar isso para descobrir por quê, porque eu acho que é isso que está acontecendo. Deixa claro que você, olha, eu trabalho aqui nesse ambiente, esse ambiente é assim, assim, assim. Tem acontecido isso, isso e isso, e eu gostaria de estudar neste contexto, tá? São diferentes. Introdução é um texto que te apresenta o assunto, o tema. A justificativa, por que é importante você desenvolver. E o marco teórico, o que já tem escrito sobre isso. Mas lembre-se que não é o seu trabalho, é só uma apresentação. Quando você for justificar, lembra de pensar e descrever por que esse problema é importante na questão social, considerando questão social, é da sua formação, o seu ambiente, por que aquilo é fundamental, quais são as contribuições que isso pode trazer, talvez para a academia, talvez para o seu escritório, talvez para a sua casa, talvez para você mesmo, tá? Então, as contribuições que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar respostas a problemas que você vai expor. O estágio de desenvolvimento que está, olha, muita gente tem falado isso, mas ninguém chega à conclusão. Eu tô a fim de pesquisar para chegar a alguma conclusão, tá? Você pode, inclusive, justificar que há necessidade de adequação disso, tá? De atualização, sei lá, da Constituição, da Lei X, da Lei Y. Então, você justifica que você vai fazer essa pesquisa porque você acha importante que isso. Então, a justificativa é convencer o outro que o seu trabalho é importante. E aonde que nasce o marco teórico? O marco teórico é referencial teórico. Por isso que a gente fala que citação entra na justificativa e tá?
e no referencial teórico. É nesse ambiente que nasce o nosso projeto. Então, você vai citar dentro da justificativa, talvez para justificar por que esse trabalho é importante. E no teu referencial teórico, tá? Você vai falar, olha, não vou começar do zero. Faz 4 anos que eu tenho interesse nisso. Faz 2 anos que eu tenho interesse. Faz 2 anos que eu tenho lido muito sobre isso, estudado sobre isso. E tem lido aonde? Tem visto o quê? Tá? Por isso que a gente fala, o referencial teórico é você apontar alguns autores que você já consultou e que vai ser consultado, para demonstrar para o cara, para quem está lendo, que você conhece um pouco do assunto. Porque, gente, nenhuma pesquisa nasce do zero. Lembra da hipótese? Quando você tem uma hipótese, você tem um conhecimento mínimo. E esse conhecimento mínimo não é iluminação. Esse conhecimento mínimo, muitas vezes, deve ter vindo de coisas que você leu. Lembrando que a leitura pode ser auditiva, pode ser imagem em movimento tipo YouTube. Então, você vai, dentro do seu contexto, tá? Falar por que tudo isso aqui é importante. Então, olha, eu falei o que eu quero, por quê, onde eu quero chegar, tá? Da onde eu tô nascendo e por que isso é importante. E só depois eu vou apresentar para o outro quais são as metodologias que eu vou utilizar. Vai ser pesquisa bibliográfica? Porque escolher pesquisa bibliográfica, ela está diretamente relacionada ao meu objetivo. Se eu quiser, por exemplo, falar o aumento dos índices, eu vou ter que, de repente, fazer, além de uma pesquisa bibliográfica, uma análise desses dados, tá? Se você quiser estudar por que os sociopatas ou os psicopatas cometem determinados crimes, daí talvez você queira estudar um caso e talvez generalizar ou não. Isso são métodos de pesquisa, tá? Então a gente falou de introdução, de problematização, de objetivo e hipótese, justificativa e referencial teórico, e agora a gente entra em metodologia, que seria o nosso próximo vídeo.